Fala pessoal, beleza? Professor ali aqui na área. Vamos para a nossa segunda aula de Lei Orgânica de Macaé, tá? A gente vai direto ao assunto, competência do município. Você vai ver que essa videoaula aqui é um pouquinho diferenciada. Eu trago aqui muitas informações a respeito da competência do município. Por quê? Porque FGV gosta. Cara, eu posso apostar que vai ser uma questão. Apostar também não, né, gente? Mas eu posso sugerir que vai ser uma questão aí certa na sua prova, essa parte competência do município, tá? Então, presta atenção nesse vídeo. Eu trouxe muitas informações, inclusive, por esse motivo, porque sempre cai. FGV gosta de cobrar isso aqui. Então, esse aqui é importante demais. FGV gosta, tá bom? Pessoal, adquira o slide que vos apresento, tá? Você vai adquirir um PDF só com todas as aulas, tá? Inclusive com a aula de questões. Vão ter questões da FGV lá, tá bom? São questões bem escolhidas assim, para você ter um maior rendimento aí, porque você ajuda a gente demais, tá? Adquirindo os slides. Eu sempre deixo gratuito, inclusive tem um gratuito que é do resumo. O resumo é gratuito. Show. Por quê? Porque, infelizmente, o YouTube tem caído muito a monetização. Isso está ficando bem inviável, assim, para todos os YouTubers, inclusive, tá bom? Como o nosso público é pequeno, o concurso público, a gente sofre mais um pouquinho. Então, vamos lá, então. É óbvio que você pode acompanhar também na Lei Orgânica, tá? Do próprio material que a Lei Orgânica deixou disponível, né? A banca não deixou disponível, mas tem Lei Orgânica disponível. Eu fiz uma aula aí para você baixar um vídeo, para você baixar a Lei Orgânica, top, que a banca vai exigindo. Vai lá, acompanhe também na Lei Orgânica, não tem problema. Isso aqui é mais um resumo aí para você estudar, dar um upzinho. E nos ajudar também. Vamos lá, então. Pessoal, competência privativa e também, né, temos à frente a famosa competência comum. Ou seja, a lei orgânica vai trazer duas competências para a gente. São todas elas competência do município. Só que uma é privativa, ou seja, só o município faz. Então, tudo que a gente vai ler a partir de agora, só o município faz. Geralmente, pessoal, tem uma coisa, ó, até botei aqui, é algo local, que geralmente você vê no dia a dia. Táxi. Opa, táxi, eu vi no dia a dia. Ah, município, tá bom? Transporte intramunicipal dentro do município. É competência do município. A coleta de lixo, competência do município. Cemitério, competência do município. Tá vendo? Essa parte funerária, competência do município. É óbvio que tem os particulares também. Assim, tem empresas de funerária também, óbvio. Pode, mas o município tem que oferecer o serviço funerário também. Tá? O que o município faz? Geralmente ele faz uma licitação, contrata uma funerária para fazer. Exemplo para você saber como que é na prática. Tá bom? Show de bola. Então vamos lá então. E depois temos a competência comum, volta para cá. A competência comum, o município faz junto com a União e junto com o Estado. Eles fazem os três juntinhos. Tem muito a ver com o quê? Com o meio ambiente, tem a ver com a parte da saúde. A gente vai ver aqui direitinho. Primeiro, competência privativa, né? Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, ou seja, só o município faz, dentre outras, as seguintes atribuições. Como eu disse a vocês, sempre relacionado a algo local, que você vê no dia a dia. E criar leis, ou seja, legislar sobre assunto de interesse local. Quem vai criar leis de assunto de interesse local é o município. O Estado não quer saber disso, a União também não quer saber. Quem quer saber? O município vai criar leis locais, por isso que tem tantas leis municipais. Suplementar a lei federal ou estadual no que couber. Quando tem uma lei estadual ou uma lei federal, geralmente aparece lá, né? é, Deixa uma margem, essa lei deixa uma margem para o município regulamentar, tá? Então, o município vai acrescentar algo a esta lei, né, grosso modo. Elaborar um plano, o plano diretor. O plano diretor é um plano de desenvolvimento urbano, tá? É um plano que vai mostrar ali como que o município vai crescer, ou a parte urbana. Show. Criar, organizar e suprimir distritos. É óbvio, a gente viu, inclusive, que o município ele pode criar um distrito, pode acabar com o distrito, observada a lei estadual e a lei municipal. Ele tem que olhar uma lei estadual, sim, tem uma lei do Estado do Rio de Janeiro que vai dizer como que vai ter que ser feito, tá? Além disso, tem que ter uma lei municipal também que vai dizer como que vai ser feito, tá bom? Inclusive, a lei orgânica diz, lembra? 50 moradias, escola passar, 50 moradias, escola pública tem que ter para 3% da população, 1% do eleitorado em relação aos habitantes do município, tá bom? Naquele distrito ali, tá bom? Agora, toma cuidado com isso aqui, ó.
Isso aqui tem cara de coisa comum, mas é privativa. Isso aqui é importante. Manter, com a cooperação técnica da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. Professor, olha, isso aqui não é competência comum? Tem cara, mas está aqui em competência privativa. Por isso que eu trouxe. Isso aqui parece comum, mas é privativo. Então, segundo a lei orgânica, é privativo, tá? Se falar manter com a cooperação técnica do Estado da União a parte pré-escolar e ensino fundamental, competência privativa do município. Só lembrar que pré-escola e ensino fundamental é coisa do município, tá? Elaborar o orçamento, aí vem um orçamento anual, né, que é a LOA, tá? A Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual de Investimento, que é o PPA, que também é uma lei, de certa forma, é uma lei orçamentária que vai trazer o orçamento. O orçamento é o quê? Quanto vai gastar, quanto vai receber. E a lei e as diretrizes orçamentárias, que é a LDO, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LOA e a LDO, elas são criadas todos os anos. O plano plurianual, ele é criado a cada 4 anos, tá bom? Só para você saber. Ou seja, o município tem que criar essas leis para saber quanto ele vai gastar, onde ele vai focar o investimento dele. E instituir e arrecadar tributos de sua competência, ou seja, o município ele vai criar os tributos e vai arrecadar os tributos da competência dele. Quais são? As taxas, as contribuições de melhoria, os impostos, tá bom? Então, todos esses são tributos municipais, de maneira mais, né, genérica. É claro que dentro dos impostos eu tenho IPVA, eu tenho ITBI. IPVA não, gente, eu tenho IPVA não, eu tenho IPTU, tá? IPVA é imposto estadual. Eu tenho IPTU, eu tenho ITBI, eu tenho ISS, são os impostos municipais. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos, tá? Bem como aplicar os seus recursos financeiros. Fiscalizar e fixar tarifas e preços públicos é o quê? É tipo assim, a passagem do ônibus. A passagem do ônibus é um exemplo de tarifas e preços públicos, tá? Porque, na verdade, o transporte é coletivo, mas uma empresa presta serviço, aí em troca ela recebe dos passageiros um valor que é determinado pela prefeitura se for um transporte intramunicipal, ou seja, dentro do município. É a tarifa de preços públicos, tá? É o nome disso aí. Vamos lá. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais. Ou seja, ou o município ele vai fazer, ou ele vai contratar alguém para fazer. Vedada a exclusividade para a exploração de transporte coletivo, funerário, bem como qualquer outro. Ou seja, o município, pessoal, ele não pode, por exemplo, transporte coletivo, pegar ele mesmo, ter uma empresa de ônibus, né? O município tem os ônibus ali que é do próprio município, e nenhuma empresa pode mais prestar serviços de ônibus, tá? Ou então ele mesmo tem a parte funerária, né? O município tem lá o pessoal da funerária, os agentes funerários lá, e nenhuma funerária pode mais trabalhar no município, só o do município, só da prefeitura mesmo, entendeu? Ele não pode fazer isso, ou seja, é verdade a exclusividade. Tá? Por mais que a prefeitura tenha lá um agente funerário para fazer a funerária, tem um carro da funerária, não pode impedir, óbvio, né, gente? Não pode impedir que uma empresa venha também fazer esse serviço, tá? Estabelecer servidões administrativas. Tudo isso é competência do município. Necessários para resultados do serviço ou dos seus concessionários. Servidão administrativa é o quê? É usar do bem do particular para em prol da coletividade, tá? Exemplo prático aí, sei lá, querem, né, querem, por exemplo, botar, né, água em um sítio, né, um vilarejozinho mais afastado. E aí não tem rua, ali não tem como você passar o cano, né, do outro lado, aí não teria como acesso, teria que dar uma volta enorme. Aí, mas tem uma fazenda que pode passar esse cano de água dentro dessa fazenda. Então, o município vai usar da fazenda para passar o cano de água. Ele vai cavar lá a fazenda, vai passar o cano de água na fazenda para ter acesso à água nesse vilarejo, tá? Geralmente é feito nas ruas, tá, pessoal? Mas nada impede que possa usar da fazenda um particular para dentro desse terreno particular para passar essa água, esse cano de água. Bom, o nome isso é servidão administrativo de maneira mais genérica. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. Que o município pode adquirir bens? Ele pode. Ele pode comprar uma casa se ele quiser, né? Show. Agora, isso aqui cai em prova. E a FGV já cobrou uma vez isso aqui, ó. Uma pegadinha, né?
inclusive mediante desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse público. Ou seja, ele pode desapropriar, ele pode tomar o terreno do particular. Um exemplo, vamos supor que você tem um terreno lá em Macaé, no centro de Macaé, tá um matagal danado, e o município lá está notificando você toda hora, ó, você tem que edificar o terreno, você tem que construir uma casa, tem que bater um muro, e você não faz nada, e ele começa a aumentar a sua IPTU para você pagar mais caro, e você não paga, ou sei lá, ou paga, e você não faz nada, ele vai lá e desapropria. Ele te paga uma indenização e toma esse terreno de você, por exemplo, tá? É só esse exemplo é para você ficar esperto, tá? É para você fazer a sua prova, tá bom? Fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos. Então, o estacionamento, táxi ou qualquer outro veículo, tudo isso dentro do município é competência do município. Conceder, permitir ou autorizar serviço de transporte coletivo ou de táxi, a gente sabe muito bem, né? Os táxis, o transporte coletivo dentro do município é do município, tá? É competência do município. É claro que ele faz uma licitação, no caso o táxi, permite o taxista para trabalhar fixando as respectivas tarifas, tá bom? Então, muita gente fala assim, nossa, o táxi está caro, né? Bandeirada, ou nossa, o ônibus está caro. Sim, mas o que que acontece? Geralmente, no caso do ônibus, né, do transporte coletivo, a empresa, ela fala assim, ó, tá ficando inviável para a gente vai ter que aumentar. E quem vai definir realmente se vai aumentar ou não é a prefeitura, é o município, tá? Representando o município é a prefeitura. Então, no fundo, quem define isso tudo é a prefeitura, é o município, não é a empresa, né? A empresa pede, o município concede o aumento, por exemplo. Fixar e sinalizar as zonas de incidência de transporte e tráfego em condições especiais, tá bom? Tornar obrigatória a utilização da rodoviária, prover sobre a limpeza das vias dos jogadores públicos, né? A remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos. Então, a parte do lixo também é competência do município. Ordenar as atividades urbanas, né, fixando condições e horário para funcionamento, estabelecimentos industriais, comerciais e serviços, para aqui. Ou seja, só para você gravar isso aqui, imagina que você vai querer comprar uma roupa para dar uma saída, né? Só que você trabalha até as 8. E quando você está de trabalho, não tem nada aberto. Exemplo, tá, pessoal? Claro que tem um shopping, tem um monte de coisa, mas um exemplo. No centro, não tem. Por quê? Será que é um empresário? Como que é? Não, porque existe uma lei dizendo que só pode funcionar até aquele horário. Tá bom? É o município que vai definir isso, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. É claro que, no caso do banco, por exemplo, é a União que define isso, uma lei federal que vai definir a respeito do como o banco vai funcionar. É diferente, tá bom? Dispor sobre serviço funerário de cemitério, né, encarregar a administração daqueles que sejam públicos fiscalizando os pertences de entidade privada à casa existente. Ou seja, serviço funerário de cemitério é competência do município, né? Organizar e manter serviços de fiscalização necessário ao pleno exercício do poder de polícia administrativa, ou seja, ele vai exercer a fiscalização, desde o do guarda municipal de trânsito, que está lá fiscalizando, até o fiscal de postura, fiscal de obras, tem um monte de fiscais lá, tá? E esse poder de polícia, pessoal? O poder de polícia é um poder que o município tem de multar você, de impedir que você construa. Tudo isso é poder de polícia. Então, até você precisa de uma licença para construir. Essa licença é um poder de polícia. Ela está te impedindo de exercer algo que você deveria exercer. Né? Ela tem esse poder, ela tem o nome de ser poder de polícia, tá bom? É o poder que ele tem sobre o particular de restringir algumas coisas do particular. Promover a fiscalização e regulamentação de seguintes serviços. Então, ele vai fiscalizar e vai regulamentar os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros, né? Mercados, feiras, açougues, por exemplo. É claro que isso aqui é antigo. Isso aqui tem toda a lei orgânica, né? E é antigo, hoje não tem mais isso. Hoje é uma empresa que faz isso. Vê lá um açougueiro lá, monta um açougue e a prefeitura fiscaliza aquele açougue, pelo menos deveria fiscalizar, tá? Mas é assim, mas antigamente era assim, era um município que tinha essa parte de mercados, feiras e matadouros. Construção e conservação das estradas, ruas, logradouros e caminhos municipais, óbvio. Abastecimento de água, serviços de esgotamento sanitário de águas pluviais, né, que são águas da chuva. Então, tudo isso vai fiscalizar e regulamentar, tá bom? Show. Integrar consórcio com outro município, objetivando a solução de problemas comuns, né? A gente sabe também que os municípios podem se unir e formar um consórcio.
esse consórcio ele tem uma personalidade jurídica, ou seja, ele responde por si só. É um consórcio, ele vira uma coisa única que pode comprar vacina, como aconteceu naquele caso lá da pandemia. E assegurar, acho que é a última, né? Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa dos direitos e esclarecimento de situações no sistema da norma federal que disciplina a matéria. Enfim, assegurar certidões. Caso você queira uma certidão, você pode ir lá, lá na prefeitura, por exemplo, requerer uma certidão de nada consta, porque você está devendo ao município, por exemplo. Bom, pessoal, o que a gente viu agora são competências comuns. Você viu que muita coisa é decoreba, muita coisa é óbvia, tá? Ah, minto, competência privativa. O que a gente viu agora são competência privativa. Você viu que são coisas mais locais, coisas que você vê no dia a dia, coisas que você, né, consegue, de maneira genérica, entender. Que realmente é o município que faz, tá? Agora, a gente vai partir para a competência comum. Aqui na competência comum, o município vai atuar em cooperação com a União, com o Estado, ou seja, é algo que todos fazem. Entre exemplos, temos sempre as palavras-chave. O que trouxe as palavras-chave? Por exemplo, proteger documentos, as obras ou outros bens de valor histórico, proteger o meio ambiente, preservar a floresta, a fauna e a flora, construção de moradias, zelar pela observância da Constituição, das leis dessas instituições e proteção e inserção social do idoso. Eu já trouxe um resumo de tudo, mas é claro que não é esse feijãozinho com arroz aqui, né? Vamos fazer a leitura. Tá? Você viu que é a coisa mais genérica mesmo? É a coisa mais genérica. A competência comum todos fazem, é bem genérico. Você vê que é uma coisa bem assim. Pô, será que só o município vai fazer? Claro que não. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas com deficiência. Pessoas portadoras de deficiência é um termo antigo que não deve ser usado. Hoje, o correto é pessoas com deficiência, tá? Porque portador remete a algo ruim, tá? É meio pejorativo. Tá bom? O que não faz sentido, né? Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, quem vai cuidar, proteger? Todo mundo, né, gente? Não é só o município, todo mundo. Então é meio óbvio também. Proteger os documentos, as obras e outros valores de bem de valor histórico, artístico e cultural. Documentos de valor histórico. Quem vai proteger? Todo mundo, né? Então, quer dizer que o município protege, mas o Estado pode ir lá e queimar tudo, né? Não. E aqui, pessoal, tem outras coisinhas aqui que se dão uma lida. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, que vai proporcionar o acesso à cultura, educação e à ciência é todo mundo, é a União, Estado e município. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas observada a lei estadual e federal, todo mundo. Preservar a floresta, a fauna e a flora, todo mundo vai preservar a floresta, a fauna e a flora. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões, direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, os investimentos e as diretrizes orçamentárias, é todo mundo. Então, falou em recursos hídricos e minerais, você vai lembrar que é todo mundo que vai registrar, acompanhar e fiscalizar, tá bom? Estabelecer e implantar política de educação para o trânsito, para a segurança no trânsito, né? Volta aqui, isso aqui é importante, isso aqui cai muito em prova. Ou seja, aqui não está falando de criar leis para trânsito. Aqui está falando de estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Para você decorar, é só lembrar daqueles projetos que tem, que o policial rodoviário federal, que o policial militar estadual, que a guarda municipal para você ali, eles param você e te dão um panfletozinho para usar o cinto, essas coisas. Então, é isso aqui. Estabelecer e implantar política de educação para o trânsito, para a segurança do trânsito. Não todos eles podem fazer. Se você pensar assim, ficou fácil, né? Eu falei isso porque isso aqui cai muito em prova. Elaborar uma política municipal de proteção aos menores, filhos de baixa renda, né? Filhos de baixa renda. Ver como combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social nos setores desfavorecidos. Então, falou da proteção do menor, é todo mundo. Tá? É todo mundo. Falou em proteção do menor de baixa renda? Todo mundo. Desenvolver políticas municipais voltadas à valorização, à proteção e à inserção social do idoso. Dá um caráter de, olha só, desenvolver políticas municipais. Professor Leme, é competência privativa do município.
Não, é competência comum. Mas não é coisa de municipais? Sim, mas todos têm que fazer aqui. Falou em idoso, falou em menor, todos é competência comum. Top? Top. Aí você vai lá para a prova. Isso aqui também te pega em prova. Fomentar a produção agropecuária e pesqueira e organizar o abastecimento alimentar, né? De forma que tenha ali os alimentos, que não faltam alimentos, por exemplo, tá? Tudo isso é competência comum. Então, competência comum todos vão fazer. Promover programa de construção de moradias e melhoria nas condições de saneamento básico. Então, construção de moradias, saneamento básico, competência comum. Tá bom? Isso aqui é muito óbvio, né? Zelar pela observância da Constituição Federal, das leis, direito da marcaria das leis, marcar depois. Instituições democráticas, conservar o patrimônio público, óbvio que é comum, tá? E editar e complementar, tem aqui um pontinho que depois dá uma lida, competência comum. Então, tudo isso aqui, pessoal, é competência comum, beleza? É muito óbvio também. Aqui, mais decoreba. Dá uma olhadinha lá, idoso, menor, tudo isso competência comum. Pessoa com deficiência, competência comum. Agora, temos também a competência complementar, tá? Muitas leis orgânicas trazem a palavra suplementar, mas pode ser complementar também. Qual é a competência complementar? É a competência que o município tem de olhar uma lei estadual, uma lei federal e agregar aquela lei, acrescentar algo àquela lei. Por quê? Porque aquela lei deixa uma margem para isso. Imagina que vai vir o asfalto para o município, né? Aí o Estado vai lá, destina o dinheiro para asfalto no município de Macaé. Por meio de lei, o município deve definir quais critérios vão ser usados para a prioridade do asfalto, que não vai dar para todo mundo. Então tem que ter prioridade. Quais bairros vão ser atendidos? Então o município vai lá, ó, o bairro tal vai ser atendido porque é importante, blá, blá, blá. Então o município cria uma lei para acrescentar mais informação àquela lei do Estado. Tá bom? Exemplo hipotético, óbvio. Então, compete o município complementar a lei federal estadual no que couber. Legislar sobre matérias sujeitas às normas gerais da União, do Estado, respeitado apenas daqui a tiverem aos respectivos campos materiais de competência reservada às normas gerais. O que acontece? O ele vai simplesmente acrescentar algo, tá? Que é mais genérico ali na lei da União, tá bom? Legislar complementarmente nos casos de matéria de competência privativa da União do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito local, justificado interesse observados os devidos limites e restrições. O que acontece? Aqui no caso acima, a União ela cria a norma geral e deixa para o município criar aquela norma específica ali da realidade daquele município. Tá? Foi o que eu falei do investimento. Vou botar investimento lá no asfalto, só que o município vai definir quais são os critérios que vão ser adotados para, para os bairros. Tá? Bom, o Estado pode até botar assim, os bairros mais pobres, ou então os bairros que têm, né, parte ali com a rodovia. O município vai acrescentar alguma coisa a mais ali diante daquela situação, tá bom? Agora, aqui no caso, é uma competência privativa da União, ou seja, a União que tem que fazer, ou só o Estado tem que fazer, só que como é muito âmbito local, o município vai lá e complementa, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Essa a parte de competência do município privativa, complementar e comum, é muito importante. Você tem que passar o olho. Tem coisas lá que você vai ter que ler também, não pode deixar de ler. Isso aqui é só um resumão para você sempre pegar aquelas partes, né, mais importantes das importantes, vamos dizer assim. É óbvio que você pode adquirir nossas questões, tá? São 100 questões, na verdade são mais questões. Lá são questões de lei orgânica e estatuto, tá? São 100 questões no total, tá, pessoal? 50 de lei orgânica, 50 de estatuto. Só que são mais, tá? Vou precisar dizer que são mais. Você vai ver direitinho, vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários, tá? Todas as questões corrigidas no vídeo. Tem um PDF comentado para download, tem um PDF simulado, ou seja, PDF sem comentários para treinar o seu conhecimento. E tem as questões da banca FGV, tá? Tem as questões lá e tem questões aqui também que serão gratuitas, mas tem questões lá para você acrescentar mais no seu aprendizado, beleza? Então, ó, aguardo vocês no nosso próximo vídeo das vedações, importante demais, cai em prova, tá? E é uma aula bem curtinha. Até o próximo vídeo, tá lá. Tchau, tchau.